Queridos, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, veja o que a pergunta pede de vocês. Como os povos egípcios, mesopotâmicos e indianos compreendem a Deus? Como estes povos compreendiam e compreendem a Deus? E aí nós vamos ver. Tem alguns pontos em comum que eu queria trazer aqui para vocês. Tanto os egípcios como mesopotâmicos, como os mesopotâmios e os indianos, eles cultuam, não é? Vários deuses. E o egípcio e o mesopotâmico tem como a deusa uma mulher, não é? Tem como deus uma mulher. Na Índia, assim como para os cristãos, para os indianos, eles acreditam na Trindade Santa. Só que a Trindade Santa deles, as pessoas que representam a Trindade Santa, segundo a religião indiana, não são as pessoas que representam a Trindade Santa para os cristãos. Porque, como vocês sabem, para os cristãos, a Trindade Santa ela está representada na pessoa do Pai, do Filho, o Pai que é Deus, o Filho que é Jesus e o Espírito Santo de Deus. Já a Trindade Santa, para os indianos, é Brahma, criador do universo, que fez Deus e deusas, Vishnu, que preserva o universo e sua estabilidade, e Shiva, o lado destruidor da divindade que sabe de tudo e castiga os maus. Então, aqui nós já compreendemos, não é? Porque as muitas faces dessa divindade. Não é à toa, não é de uma maneira extremamente inteligente que o título que dá, não é? Origem ao capítulo 3 diz, não é? O enigma de Deus, porque é realmente enigmático. Essa divindade, dependendo do contexto histórico, da sociedade, não é? Dependendo da localização geográfica, dependendo, não é? Dos seus antepassados, da história que compõe a sua religião, esse Deus ele irá assumir várias faces, assumirá faces femininas, como você viu aqui na Mesopotâmia. Namu era a deusa mãe que deu à luz o céu e a terra. Enlil era o Deus que separou o céu da terra, gerou a humanidade, inventou a picareta para os mortais poderem construir as cidades. No Egito, acreditava-se que Anubis, então, para os egípcios, o Deus dele não é assumia, não é? Uma forma de mulher, para os mesopotâmios também. Já para nós cristãos, nosso Deus é um homem. E chama-se Deus e tem um filho chamado Jesus. Para os indianos, o Deus deles chama-se Brahma, não é? E Brahma, essa trindade santa, tem Vishnu e tem Shiva. Então vejam como essa divindade tem várias faces e vários nomes e várias características. É tão tal que durante o período em que eu dava as minhas aulas, eu explicava para vocês que existem várias explicações do ponto de vista religioso para a origem da vida, para a criação do mundo, do universo, para a criação do homem e da mulher. Nós falamos sobre isso, não é? Por quê? Porque dependendo da localidade geográfica, dependendo da cultura, dependendo da organização social, não é? Esse Deus ele vai assumir sim essas muitas faces. Bem, meus amores, espero que tenha resolvido, não é? A primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Na segunda questão, a professora está com a garganta arranhando. Esses dias, as gargantas dos docentes têm sido muito exigidas. Então,
Vez ou outra eu vou beber um pouquinho de água para hidratar as minhas cordas vocais, tá bom? Bem, segunda questão. Que exemplos o texto apresenta para explicar essa visão de que existe uma ordem cósmica? Vejam bem, a pergunta é bem clara. Ela diz que exemplos apresenta o texto. Então, isso quer dizer que eu preciso encontrar esses exemplos no texto. Professora, eu não posso colocar outros exemplos? Pode e deve, como complemento. A questão ela é bem clara. Ela pede que você, não é, aponte os exemplos que o próprio texto apresenta. Você pode sim colocar outros exemplos, pode e deve, mas como complemento e não como a parte principal e não como a resposta principal a esta pergunta. Ela vem como complemento, ela vem complementar, ela é a recheio, ela é a cereja do bolo, mas ela não é o bolo. A resposta que realmente precisa estar na questão é exatamente os exemplos que são citados no texto. É isso que ele pede, não é? E você irá encontrar essas respostas na página 44, no segundo parágrafo, mais precisamente. Que aí ele vai apontar e vai dar alguns exemplos, que ele até diz, não é? Ele cita aqui. Segundo essa visão de que existe uma ordem cósmica, os desastres, os imprevistos, que a nossos olhos poderiam indicar uma desordem, também fazem parte da ordem. Uma tempestade, um exemplo. A morte de uma estrela, outro exemplo. Um terremoto, outro exemplo. Um acidente natural, outro exemplo, fazem parte do processo de nascimento e morte, de destruição e reconstrução da vida. Então, o que nós precisamos entender é: eu preciso ler bem o enunciado da questão e entender o que esta questão me pede. O que ela me pede é o que eu realmente preciso oferecer para essa questão. A melhor resposta será aquela resposta que responde exatamente aquela questão. Mas não entendam errado essa minha observação. Sim, os exemplos, os outros exemplos que foram dados são sempre muito bem-vindos. Prova que você tem feito pesquisa, prova que você tem buscado um conhecimento que extrapola do livro didático, prova que você tem se empenhado, até mostra para você mesmo, não é? Que você está conhecendo esse novo aluno que tem dentro de você, que está disposto a pesquisar, disposto a estudar, disposto a ir bem mais além. Mas volto a dizer, meus amados, essa resposta, não é, com os outros exemplos que você pode citar, sim, deve sempre, no caso específico desta questão, são complementos, entendeu? Que a resposta, a pergunta é bem clara. Os exemplos que o texto apresenta, tá bom? Bem, feito isso, vamos agora para a terceira questão. Olha o que diz a terceira questão. No começo da era cristã, havia duas crenças acerca de Deus. Explique cada uma delas, aponte seus principais defensores e as consequências resultantes dessa polêmica. Percebam que é uma questão, mas que contém 3 questionamentos. Ela é uma pergunta, mas ela é composta por 3 perguntas. A primeira delas, você vai ter que apontar, não é? Qual é o motivo dessa cisão que ele diz, não é? Explique cada uma delas. Quais são essas duas crenças? Aí depois que você encontrar quais são essas duas crenças, quais foram as duas ideias geradoras do conflito dentro do cristianismo, quais foram essas duas crenças? Feito isso,
identificado lá. Se vocês forem para a página, vamos lá, localizem na página 49, o tópico, a polêmica sobre Jesus. Se você for buscar as respostas, você vai ver a primeira delas, as duas crenças. Quais eram estas duas crenças, não é? Havia uma crença, primeiro nós precisamos entender que essa cisão, essa ruptura, ou seja, essa divisão que acontece, ela acontece dentro da igreja, não é? Ela acontece ali para os cristãos ali, ela acontece ali dentro daquele contexto, não é? Do cristianismo católico, ela acontece ali. Segundo, essas duas crenças nascem dentro do cristianismo católico. São defendidas por dois padres que na época, como o próprio texto diz, são muito bem vistos e respeitados pelos demais padres e por todos que fazem parte da Assembleia, por toda a população. Depois, entendam que essas duas crenças acabam por criar um grande entrave dentro da religião católica e que, num certo momento, os representantes maiores da igreja na época vão entender que ou eles colocam um ponto final nessa história ou vai haver uma ruptura, haverá uma cisão. E essas duas crenças, elas vão dar, não é? Como resultado, acontecerá o concílio de Nicéia, que será liderado pelo imperador Constantino, que se converte ao cristianismo. Ele é quem irá liderar essa assembleia, que recebe o nome de Concílio de Nicéia, porque acontece na cidade de Nicéia. E eles concluem, não é, que a partir daquele momento só haveria uma crença religiosa. E todos aqueles que não defendiam essa crença seriam punidos. Inclusive o representante maior da crença, que chocava, que entrava em conflito com a crença, não é, defendida pela Igreja Católica, é punido severamente. Pois bem, a questão ela nos pede, primeiro, quais são essas duas crenças? Na página 49, no tópico, a polêmica sobre Jesus, você vai encontrar quais são as duas crenças. A primeira, Jesus e Deus eram um só, eram ao mesmo tempo uno e trino. Eram uma única pessoa, o Pai e o Filho, uma única pessoa, a primeira crença. A segunda crença, Jesus é uma pessoa, Deus outra pessoa distinta. Eles não são uma única pessoa, eles são duas pessoas distintas, absolutamente distintas. Respondemos o primeiro questionamento. Agora, nós iremos resolver o segundo. Qual o segundo? Explique cada uma delas. Já explicamos. Aponte seus principais defensores. Ário, o padre Ário, ele defendia que Jesus não era Deus. E Ário, naquele tempo, seria como um grande influencer hoje, não é? Ele tinha um respeito por parte da população e por parte de muitos membros da igreja muito grande. O que ele dizia era lei, não é? Tem algumas youtubers aí que, se usarem um batom lilás, uma grande parte da população, não é, de adolescentes irá comprar o batom lilás. Por quê? Porque tem um poder de influenciar muito grande. Tudo o que fazem é uma grande vitrine para todo mundo. O que fazem, todo mundo copia, replica, o batom, o rímel, a roupa para os meninos. Um grande representante de qualquer esporte, não é, que a adolescência aí tenha alguma intimidade, goste, se identifique, não é? Então, o tênis que usa, a maioria dos meninos vão usar, o cabelo, o corte de cabelo, a roupa que usam, então, porque tem um poder de influenciar muito grande. E o padre Ário tinha esse poder, tinha essa capacidade de influenciar. É o que diz aqui no nosso texto, não é? Ário, com inúmeros seguidores, que afirmava com muita convicção que Jesus não era Deus. Ele utilizava até mesmo, não é,
uma passagem bíblica que diz: aquele que me enviou é maior do que eu. E como ele tinha, não é? Uma capacidade de influenciar muito grande, como ele tinha um respeito, não é? Dos membros da igreja e das pessoas que faziam parte daquela comunidade, para os cristãos de um modo em geral, então o que ele dizia era lei. E ele começou a entender e a propagar para todos que Jesus era uma pessoa e que Deus era outra. Do outro lado, nós também tínhamos um padre, Padre Atanásio. Padre Atanásio, ele já comungava da mesma ideia defendida pela Igreja Católica, que Jesus e Deus é uma única pessoa. Então aqui nós já respondemos duas perguntas. A primeira, as duas crenças. A primeira, ele era ao mesmo tempo uno e trino. E a segunda, ele enviou o seu filho, não é? Ele não é uno e trino. Jesus é uma pessoa, Deus é outra. Respondemos também a segunda questão, a segunda pergunta. Ário era o defensor, era um padre defensor da ideia de que Jesus e Deus eram pessoas distintas. Padre Atanásio já defendia a mesma ideia da igreja, que Jesus e Deus eram uma única pessoa, uno e trino. E por serem dois padres, e por serem grandes influenciadores, e por serem extremamente respeitados dentro e fora da igreja, as suas ideias, os seus pensamentos tinham muito peso para os demais, influenciavam demais. Acabou que num dado momento, aquelas duas forças acabaram indo uma de encontro à outra, chocando e houve um conflito natural.